Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, iniciando a nossa nova playlist de matemática financeira envolvendo educação financeira. Lembrando que é do nosso curso Enem 1000. Nessa primeira aula, que será a aula de porcentagem, que é aquela parte básica que vai te dar toda a base, esse assunto ele é importante para te dar toda a base, para a gente alicerçar bem para estudar mais adiante a parte de juros, de capitalizações. Então você tem que aprender muito bem essa primeira parte, né? Se dá muito bem na prova do Enem e na vida, né? Justamente que a gente utiliza isso no dia a dia, você vai ver na nossa aula a importância desse assunto. A gente vai ver os três tipos de representação de uma porcentagem e no último tópico dessa aula de hoje a gente vai ver acréscimos ou descontos. Então vamos lá, sem perder muito tempo, diretamente acréscimos ou desconto. Agora a gente vai entrar em uma parte até mais prática, né? Então, a título de exemplo, o que é que a gente vai fazer? Vamos iniciar que o preço de uma mercadoria seja igual a P reais. Por quê? Para a gente generalizar. Qual será o novo preço após um acréscimo de 20%? E aí? Lembrando do exemplo que a gente fez lá no início da nossa aula, que era 40% de 750, lembra disso? Que eu disse que no final a gente ia ter uma surpresa lá, mais na frente a gente tem uma surpresa para a gente calcular mais rapidamente esse valor final lá daquela prestação. No caso aí, o acréscimo é de 20%. Então, tu estabeleceu o quê? Nesse caso, você vai ter que 20% de P é o quê? 20% é 20 sobre 100, que é justamente 0,2. Então, esse valor do acréscimo vai ser de 0,2P. Mas e aí? O valor final vai ser esse? Não. Quanto era o valor anterior? O valor anterior era P. Agora tu vai juntar o quê? O que foi acrescido. Por que que tu vai juntar? Tu vai somar. Acréscimo é soma, é adição. Lembre disso, acréscimo é adição. Você vai somar. Então você vai somar o que você tinha, que era P, mais o valor que foi acrescido, que é 0,2P. Que você vai chegar a 1 mais 0,2, você vai obter exatamente 1,2P. É desse jeito que a gente faz o cálculo do acréscimo. E aí, para que a gente usa isso na vida prática? Bem simples, um exemplo. Aquele exemplo que eu dei lá no início da nossa aula, que tinha do Black Friday, que tinha justamente o do garçom, quando ele vai te pedir a conta, vai te passar a conta. Por exemplo, tu tem uma conta lá de R$70 no restaurante. E o garçom não calculou ainda os 10%. Como é que você deve fazer? Claro que 10% de 70 é R$7. 70 mais 7 dá exatamente R$77. Esse cálculo é simples, certo? Agora, se você quiser fazer um uso de uma calculadora, se o valor da conta deu 75,27, fica um pouquinho mais complicado. Se tu tem uma calculadora, como é que tu deve fazer? Tu deve pegar esse valor e multiplicar por 1,1. Ah, por que é 1,1? 1,1 é justamente por isso, porque o valor que ele tinha antes era 1. O 1 representa 100%, mais os 10%, 1, que é os 100%, mais os 10%, que é 0,1, 1 mais 0,1, fecha justamente no 1,1. Então, tu vai pegar o valor da conta e multiplicar por 1,1. Você vai chegar ao valor final da sua conta, incluindo o teu consumo, mais a taxa de serviço, que geralmente lá é de 10%. Bacana? Tranquilo? Então, você vai observar o quê? Que o preço após o acréscimo também pode ser obtido simplesmente multiplicando o preço anterior por 1,2, como foi o nosso caso lá do garçom, foi de 1,1. Esse artifício ele é muito útil para a gente solucionar problemas envolvendo aumentos sucessivos, para tu não ter que fazer várias sequências de cálculos. Tu vai montar num cálculo só, ok? Vamos para um exemplo aqui, para a gente resolver. Olha lá, um vendedor resolveu promover 2 reajustes sucessivos de 5% no preço de uma mercadoria. E isso equivale a um só aumento de quanto? E aí, você percebe aí ó, que é reajustes sucessivos, acréscimos sucessivos. Você teria que fazer o cálculo duas vezes, mas não vai precisar pela dica que eu te dei. De quanto é o aumento? É de 0,5%. Então, vamos dizer que o preço da mercadoria você não sabe, você pode chamar de X, vamos chamar de P. Então, vamos dizer aqui que o preço inicial
é igual a P. Após o primeiro aumento, ela vai passar a custar quanto? E aí? Primeiro aumento, primeiro ajuste, primeiro reajuste. Você lembra que você vai fazer o quê? Você vai calcular quanto reajustou? 5%. Lembrando que 5% é o quê? 5 sobre 100, que é justamente 0,05, ok? Bacana? Pronto. Isso é o reajuste. Você vai somar o que você já tem, que é o preço, que é P. Então fica 1,05P. E depois, o segundo reajuste. O segundo reajuste vai ser baseado em quê? Claro, no primeiro reajuste. Então, você vai pegar 1,05 e vai multiplicar por 1,05P. Ok? Pronto. Aí, o que é que você tem aqui? O total de 1,05 ao quadrado P. Como é que tu calcula 1,05 ao quadrado? Vamos tirar a vírgula lá para facilitar a sua vida. 1,05 eu vou escrever 105, normal. Como é que eu faço esse cálculo brevemente? Quando tem dois números iguais, terminados em 5, que você está fazendo um produto, uma multiplicação, você já vai colocar 25 no final deles, ok? Pronto. Agora você vai pegar o 10, que é o valor que sobrou, 10, você vai multiplicar pelo sucessor dele. Quem é o sucessor de 10? 11. 10 vezes 11, 110. Só isso. Pronto. Então ficou 11.025. Ah, Ananias, mas tem a vírgula. Tem quantas casas depois da vírgula? Tem uma aqui e outra aqui. São duas. Então tu soma o número de casas. Então ficou assim. Então esse valor aqui vai ser de 110,25. 25 o quê? P. E o que é esse 110,25P? Vamos desmembrar. Vai ser o quê? 100P mais 10,25P. Esse 100P é o valor que ele custava antes. Então, vai sobrar para ti o quê? 10,25P. Então, quer dizer o quê? Que o acréscimo, dois acréscimos sucessivos de 5% não é 10%. Não é somar 5% mais 5% não. Por quê? Porque o segundo reajuste é feito em cima do primeiro, não em cima lá do preço inicial. Então, você vai obter aqui e vai marcar o item B de bola. Bacaninha, tranquilo? Vamos para mais um exercício de acréscimo. Olha lá, questão de vestibular da Unicamp bem recente. O último vestibular da Unicamp agora, o de 2019. Então, vamos para a nossa leitura da Unicamp 2019. Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10%. Olha aí. Referente ao total de impostos. Então, cuidado. Esses 10% não é do serviço, é do total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém um acréscimo de 10% relativo aos serviços a gorjeta. Então, olha aí. Tu não está pagando apenas 10% a mais, tu está pagando 10% em cima dos 110%. Por que 110%? Porque era 100 o valor total da porcentagem que tu consumiu e em cima desses 100% foi cobrado 10% só de imposto. Então não é mais só 100%, é 110%. Ok? Vamos continuar a leitura. Se o valor total da conta for P reais, o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição em reais a quantia de... Aí ele quer que você marque aqui a razão em função de P. Vamos lá para a nossa resolução. Então o que é que tu deve lembrar? Primeiro, ele tem o que? 100%. Lembra? 100% é o valor lá da tua consumação. Certo? Mas tu vai acrescentar quanto? 10%. A gente acabou de fazer uma questão disso. Então vai ficar 1, que é os 100%, mais 10%. Esse 10% é o que? 0,1. Então vai ficar 1,1. 1,1. Depois desse 1,1 vai ter como se fosse aquele reajuste lá. Lembra que tinha dois reajustes? É o que acontece aí também. Primeiro, essa consumação não, foi cobrada em cima dos impostos. Tá certo isso? Ninguém sabe, né? Mas... é desse jeito que a questão está dizendo. Então, tu vai pagar 10% em cima da tua consumação e também junto os impostos. Então, tu vai multiplicar isso aqui por 1,1. E esse valor é exatamente o quê? É o valor P que tu vai pagar. O valor P é justamente o quê? O valor que tu vai pagar no final. Só isso, tranquilo? Então, quer dizer o quê?
Porque se 1,1 vezes 1,1, você vai chegar ao resultado, né, de 1,21, que vai ser o P. Você vai fazer o quê? Vai dividir ambos os membros por 1,21. Então, você vai chegar que 1 é igual a P sobre 1,21. Essa é a tua resposta. E tu já marca aqui o item B de bola. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá para a gente ver a nossa última parte, que é a parte de desconto. Ó, você viu que aí a gente fez com acréscimo. Mas nem tudo na vida é só acréscimo. Na maioria das vezes é, certo? Mas também a gente pode obter alguns descontos aí no comércio, né? Até na sua escola, pode pedir um desconto, seus pais e tudo. Então vamos lá. Desconto, ó, de maneira análoga à utilizada no caso dos aumentos sucessivos, vamos imaginar que o preço P da mercadoria sofreu um desconto agora. Descontar é subtrair. Lembrando que acréscimo a gente ia adicionar, ia juntar, ia agregar. Agora é desconto. Desconto de 20%. Qual será o preço após esse desconto? Lembrando que o preço era P. E você vai tirar 20%. Retirar. P menos 20% de P. Ok? Então, você vai ter 1 menos 0,2. Vai chegar a 0,8P. A gente vai fazer isso com calma. Nesse caso, temos 20% de P, que é 0,2P. E você vai ter um novo preço, que era P, menos o que você descontou. Então, descontando, vai ficar 0,8P. Olha aí, então você vai pagar 80% do valor da mercadoria, se você obter o desconto de 20%. Se obter o desconto de 30%, você vai pagar que porcentagem da mercadoria? 100 menos 30, 70% do valor da mercadoria. Assim como era no acréscimo, só que no acréscimo você somava e no desconto você subtrai. Ok? Então tá aí, observe que o preço após o desconto pode ser obtido simplesmente multiplicando o preço anterior P pelo fator 0,8. Esse artifício é muito útil também, assim como os acréscimos, para solucionarmos problemas envolvendo desconto sucessivo. Então vamos para a nossa prática. Vamos resolver aqui um exercício envolvendo justamente esses descontos. Vamos lá. Então vamos à leitura. Um eletrodoméstico teve seu preço reduzido em 25%. Tendo atraído poucos compradores, o comerciante resolveu dar um novo desconto, dessa vez de 10%. Então, além dele ter dado esse desconto de 25%, ele deu mais um desconto de 10% em relação ao preço original. Ok? Qual foi o desconto total dado pelo comerciante? Agora você tem que ter muito cuidado nisso aqui, ó, porque ele está dizendo que olha para cá, em relação ao preço original, qual foi o desconto total dado pelo comerciante? Bem simples, como a gente tinha comentado. Como é que você vai fazer? Vamos chamar de P, o preço. Você pode chamar de X, você pode chamar com a letra do seu nome, certo? Eu vou chamar de P o preço inicial. Pronto. O primeiro desconto. No primeiro desconto, você observa aí que você tem justamente o quê? Ele vai tirar 25%. Então, tirando 25%, fazendo aqui com calma, 25% de P. Então, você vai obter 0,25P. Então, qual vai ser o valor que vai ficar? Então, você retira isso aí. Retirando, vai ficar o quê? 1P, né, que é P, menos 0,25P. Você vai obter aqui exatamente 0,75. Então, vamos aqui, 0,75P. Esse foi o teu primeiro. E agora, com o segundo desconto, não é o mesmo valor como foi na questão anterior, né? O desconto aqui vai ser justamente o quê? E agora, o teu novo desconto é de 10%. Então, tu tinha 1P, não é isso? Só que tu vai tirar o quê? Justamente os 10%. Lembrando que 10% é 0,1. Por isso que eu digo que você tem que saber as três representações de porcentagem. Então, 0,1P, ok? Só que esse valor aqui, ele vai ser multiplicado por quem? Por 0,75. Então, 0,75. Então, você vai fazer 0,9, porque 1 menos 0,1 é 0,9, vezes 0,75P, ok? Pronto, agora a gente vai multiplicar 9 vezes 75. Então, vamos lá. 9 vezes 75
você pode fazer 10 vezes 75, que é 750, e tirar 75. 750 menos 75 é 675. 675. Só que eu tenho duas casas decimais aqui e eu tenho uma casa decimal aqui. Então, aqui vão ficar 3 casas decimais. Então, o valor que você vai pagar no final vai ser de 67,5. Por quê? Vamos transformar isso aqui em porcentagem, né? Tá na forma percentual. Então, vou voltar 2 casas. Por quê? Vai ficar 67,5, né? Que é justamente o quê? Aqui, ó, 67,5 centésimos, que é 67,5% do valor que tu tinha, que foi ofertado lá no início. O valor que ele foi divulgado, o valor que ele tinha era P, só que tu não vai pagar esse valor todo, vai pagar 67,5%. Então, cuidado lá, ó. Tu teve um desconto de 25 e depois um de 10. Se tu somar, dá 35%. E vê aqui que não é 35%, é um pouco menor. 35% se você pagasse R$65, ok? 65% lá do preço. Bacaninha? Vamos lá para a nossa última questão, nosso exercício 6. Uma questão também de vestibular. Caiu no Instituto Federal de Pernambuco, uma questão bem recente agora, de 2018. Então vamos aqui. Vamos lá, do Instituto Federal de Pernambuco. Em um saldão de início de ano, Tarcísio resolveu comprar uma calça e uma camisa. A calça que ele foi comprar marcava um preço de R$120. E ele a comprou com 40% de desconto. Olha aí, foi aplicado um desconto lá de 40% sobre aquele valor lá de 120. A camisa tinha preço anunciado de R$70 e estava sendo vendida com 30% de desconto. Sempre aquela dica, não engula a questão de uma vez, não adianta, você não está lendo disciplinas de humana. Você tem que ler e raciocinar, já ir pensando, já ir arquitetando, já ir manobrando os dados dela, né? Criando o teu raciocínio lógico e indutivo, ok? Então vamos lá. Sabendo que Tarcísio aproveitou os descontos e comprou a calça e a camisa, podemos afirmar que ele pagou um total de quanto? Então essa é uma questão bem básica, tranquila, é só calcular os descontos da calça e da camisa, que a gente chegará ao nosso resultado. Então vamos lá. Primeiro ele comprou a calça, ele pagou quanto? 40%? Não, ele vai pagar quanto? 100, né? Menos 40, não é isso? Isso aqui eu vou colocar em porcentagem, ó, ok? Que vai ser o quê? Então ele vai pagar 60%. 60% de quanto? 60% do valor da calça, que é de R$120. Tranquilo? Olha aí como é bem simples. Então você obtém aqui 60 sobre 100 vezes, que o dia é vezes 120. Então você vai cortar um zero com um zero com outro zero, bem aqui. Ok? Então é só fazer esse cálculo, 6 vezes 12, você vai obter exatamente R$72. Olha aí, a calça custava R$120 e ele vai pagar apenas R$72. Isso foi o valor para a calça. Agora a gente vai para a camisa. A camisa, ele vai obter o desconto de quanto? De 30%. Então era 100%. E você vai tirar quantos por cento? A loja tirou quantos por cento lá no saldão? 30%. Opa, aqui, 30%. Então, 100 menos 30 vai obter 70%. 70% de quanto que ele vai pagar? 70% do valor da camisa, que é R$70. Então, 70, ok? Montando aqui, você vai obter 70 centésimos de 70. Olha aí, os dois zeros, ó. 0 com 0, corta. 0 com 0, corta. 7 vezes 7, ele vai pagar só R$49 dos 70 que estava na oferta. Então, a gente agora vai somar, porque ele quer junto, ó, quanto ele comprou a calça e a camisa, podemos afirmar que ele pagou um total. O total é junto. Então, é a calça, aqui, calça, mais camisa. Então, calça mais camisa, ele vai pagar 72 mais 49. 70 mais 40, você obtém 110. 2 mais 9 dá 11. 110 mais 11, ele vai pagar um valor aqui de R$121. Ó. Saiu quase
apenas pelo valor de qual? Pelo valor da calça, que era mais cara, 120. Ó, R$1 a mais, ele levou para casa a camisa. Olha aí como você tem que entender bastante de matemática para você ter uma educação financeira saudável. Bacana? Tranquilo? E aí, gostou da aula? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, manda o teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais e conhecer sua nova plataforma de ensino da matemática. Se liga que vem mais outras aulas. Na próxima aula, a gente vai estudar lucro ou prejuízo. Essa parte todo mundo adora, justamente ter o lucro. Um forte abraço e até a próxima!